Olá, prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, disse o apóstolo Paulo: Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A pergunta que se levanta é: como pode a lei ser santa, o mandamento santo, justo e bom? Se a lei manda matar, assassinar os pecadores. Prova disso é que no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8, disse o apóstolo Paulo que a letra mata. Sim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte, ministério de condenação. Como isso pode ser possível? Como pode a lei ser santa se ela manda assassinar exatamente os seres humanos? Se o próprio Jesus afirmou que é para nós amarmos os nossos inimigos, amar os pecadores, como que a lei pode ser boa se ela vai na contramão do que Cristo afirmou? A resposta é simples. Ela se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 25, disse Paulo: Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira da carne, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Eles trocaram a lei espiritual pela lei de mandamento carnal. A lei de mandamento carnal é uma adaptação da lei espiritual, porque no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, disse Paulo: Ora, o homem natural não aceita os assuntos do Espírito de Deus, simplesmente porque para ele parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Neste caso, como o ser humano não era capaz de discernir a lei espiritual, ele adaptou a realidade espiritual à sua própria compreensão da carne. E desta forma ele mudou a verdade de Deus, transformando aquilo que era santo, justo e bom em algo maligno. Pois no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, diz: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas os mandamentos de Moisés são mandamentos da carne, leis civis, leis cerimoniais. Sim, tudo leis morais, tudo referente à carne, meu querido amigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, no entanto, versículos 34, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Disse Jesus, repito, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Por que exatamente Jerusalém matava os profetas? Você sabe a resposta? É simples, veja. O que consta no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Jerusalém havia recebido, sim, Israel havia recebido a lei espiritual, mas não compreendendo, transformou a verdade de Deus em mentira. Então, quando os profetas traziam a verdade espiritual, por falta de compreensão, eles matavam exatamente os profetas. Pois no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, disse Jesus: Vós sois filhos do diabo. Ele foi assassino desde o princípio. Quem foi assassino desde o princípio foi a lei. Desde que foi estabelecida a lei, entrou o ministério de condenação, o ministério de morte. Sim, esses haviam sido gerados exatamente pela lei. A compreensão da carne se baseava exatamente na lei de Moisés, que mandava matar os pecadores, que mandava assassinar qualquer pessoa que contrariasse a verdade da lei de Moisés. Como Jesus contrariou exatamente o que estava escrito na lei, ele foi morto exatamente pelos filhos da carne, que são filhos do diabo, que são filhos da lei de mandamento carnal, pois a lei de mandamento carnal é exatamente o acusador, o opositor que estará nos acusando diante do Pai. Disse Jesus: Quem vos acusa é Moisés. Sim, quem vos acusará diante do Pai é Moisés, ou seja, é a lei de mandamento carnal. A lei de mandamento espiritual não acusa ninguém. A lei de mandamento espiritual nos justifica, que é a graça. A graça é o trigo. Sim, e a lei de mandamento carnal é o joio. O joio é o diabo. Sim, que é o acusador, que manda matar. A lei manda assassinar e manda matar desde o princípio, que é o diabo, que é em quem vocês têm depositado a vossa confiança, exatamente no diabo da igreja, que segue a lei de mandamento carnal, pois esta desconhece a graça de Cristo. Estabelecendo a sua própria justiça, eles não reconheceram a justiça que vem de Deus.
A graça para eles nada significa. O que vale é o que está escrito no livro da lei, que Deus deve julgar e condenar os pecadores ao inferno.